Glória ao nosso Deus, obrigado ao Espírito Santo de Deus, que nos colocou mais uma vez, que nos trouxe mais uma vez o discernimento, ou seja, a revelação da Tua Palavra, nos fez conhecer a Tua Palavra, nos abriu a porta da Sua Palavra, nos deu entendimento, conhecimento, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui mais uma vez transmitindo para você uma mensagem que vem do coração de Deus para abençoar a sua vida. Eu estou muito feliz, por quê? Porque Deus ele tem sido fiel para conosco. Às vezes a gente pensa que não estamos em condição de produzir algo, mas na verdade não somos nós quem produz, é o Espírito Santo através das nossas vidas. E hoje nós queremos trazer para você um tema que é muito importante, e não só um tema importante, mas as pessoas têm se questionado em relação a isso. Como ter uma vida abençoada. Então, eu quero, antes da gente iniciar com esse tema, como ter uma vida abençoada, o que fazer para ter uma vida abençoada, né? Como ter uma vida abençoada por Deus. Então, hoje nós vamos te dar uma receita que é infalível para a sua vida. Basta você seguir os passos que Jesus tem dado. O problema é que a gente quer criar algumas coisas, a gente quer ir pelo caminho que seja mais fácil, que seja mais viável para nós, e a gente acaba se perdendo no meio desse caminho. Eu estava conversando com uma irmã da igreja e ela me fazia seguintes relatos da sua família, que estava questionando, fazendo um questionamento por que pessoas estavam sendo abençoadas e elas dentro da igreja com as vidas destruídas, né? Então vamos lá. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui ele nos dá quatro elementos fundamentais para se ter uma vida abençoada. A primeira coisa que a gente pode notar aqui nesse versículo, que ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo que chama pelo seu nome? Está se referindo a mim e a você e a toda a congregação. Que a Bíblia nos fala assim: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, essa palavra está se referindo ao povo de Deus. Ele fala, se o meu povo. Então, ele nos trata como povo dele. Nós somos povo de Deus. A Bíblia nos fala, se quiserdes me ouvir, comeremos o melhor dessa terra. Se quiser. Deus ele não obriga ninguém a ouvir a palavra dele e nem muito menos a praticar aquilo que tem se ouvido. Note que nesse versículo ele fala, se quiser me ouvir, se quiser. Ele te dá essa liberdade de você poder fazer a escolha que você quiser. Se você quiser ouvir, em outras palavras, quer dizer assim, se vocês quiserem obedecer, se vocês quiserem me obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Deus não obriga ninguém a fazer aquilo que não tem vontade. Primeira coisa, a Bíblia nos fala algo muito interessante, que nós temos que chegar com confiança ao trono da graça. Então, se você não confia na palavra de Deus, se você não confia
no Deus que você serve, porque a Bíblia nos fala que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Em outro versículo fala bem-aventurado o homem que deposita, ou seja, que põe a sua confiança no Senhor. Então, a pessoa que confia em Deus, confia nas suas palavras, confia nas suas promessas, será feliz, porque bem-aventurado significa feliz, bem-aventurado significa que será bem-sucedido por ter confiado no Senhor, por ter esperado no Senhor, por ter obedecido ao Senhor, por ter sido fiel, por ter colocado em prática tudo aquilo que tem recebido. Voltamos para o texto de 2 Crônicas 7:4, aonde ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está se referindo a mim e a você, porque nós somos povo de Deus. Aí ele fala, se humilhar. Então, a primeira coisa para ser abençoado é se humilhar. Porque a Bíblia nos fala assim, que todo aquele que se humilhar será exaltado. Mas a Bíblia fala assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Se humilha perante o Senhor. Rasga o teu coração, se for preciso descer, desça, mas se humilhe perante o Senhor. Por quê? Porque todo aquele que for se humilhado, ou melhor, todo aquele que se humilhar perante o Senhor, será exaltado. Então se humilhe perante o Senhor. Mas cuidado com essa coisa de se humilhar, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é se humilhar perante o Senhor, né? Por exemplo, algumas pessoas falam assim, Senhor, eu sou um verme, eu não presto, Senhor, eu sei que eu não valo nada. Gente, por favor, não faça isso. Ah, eu sou um verme. Você não é um verme, porque Jesus jamais ousaria morrer, ou seja, Deus jamais ousaria entregar o filho dele por alguém que não tivesse algum valor. Então, se ele entregou o filho dele, se ele morreu por mim e por você, é porque você tem valor. Então, você não precisa achar que por você falar adjetivos para você mesmo, que você criar adjetivos para você mesmo, que você está se humilhando diante do Senhor. Agora, tem pessoas que elas são arrogantes, elas são altivas, né? Como aquela passagem que o publicano e o fariseu orava e o fariseu, ele batia no peito, né? Senhor, sou dizimista, sou fiel, não sei o quê. Então isso não é se humilhar. Tem que saber se humilhar perante o Senhor. Nós não somos merecedores da graça, Senhor. Mas eu sei que o Senhor, por amor, entregou o seu único filho a morrer em meu lugar. Então isso é se humilhar de uma forma simples, sem precisar achar que por eu estar me rebaixando, colocando adjetivos, que eu sou um verme, que eu não presto, enfim. Isso não é humilhação, gente, pelo amor de Deus. É se humilhar perante a potente mão de Deus. Reconhecer que Ele é o teu Senhor e que você deve a Ele a obediência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser abençoado é me humilhar, é descer, é reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que nós não somos merecedores da graça, mas que pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele tem nos abençoado. A segunda coisa que nós precisamos fazer é orar. Olha o que o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. São poucas pessoas que se dedicam à oração. A Bíblia nos fala, em minha outra passagem, que há uma recompensa para aqueles que oram. Então, ore ao Senhor. Orar é o quê? Orar não é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse foi um modelo, melhor, se nem foi um modelo, foi um exemplo de oração que ele nos deixou.
Mas não significa que todas as vezes que nós vamos colocar diante de Deus, nós precisamos orar o Pai Nosso. Senão ele se torna uma reza e não uma oração. A oração nada mais é a fala do teu coração. É a conversa que você tem que ter com Deus. A oração não tem nada demais. Você não precisa usar palavras, Você não precisa fazer uso de palavras, né, difíceis, né? Tem pregadores que parecem mais um político do que um pregador. Basta você, na sua simplicidade, se colocar diante de Deus como se estivesse conversando com um amigo. Ó Deus querido, te louvo, meu Pai, nessa manhã, quero te agradecer pelas misericórdias do Senhor, quero te agradecer pela palavra que eu tenho recebido, e por aí você vai orando e clamando ao Senhor, e Deus ele vai colocando palavras na tua boca. Mas você precisa orar e não ficar na dependência na oração de outras pessoas. Você já viu aqueles crentes que falam assim, ora por mim, vocês oram por mim? É verdade. Tem pessoas que só ficam na carona da oração das outras pessoas. Então, a segunda coisa que nós precisamos fazer é orar. E aí ele fala a terceira, se o meu povo se humilhar, orar e buscar o quê? A minha face. Aí você fala assim, poxa, mas orar e buscar não é a mesma coisa? Olha, se aqui ele botou as duas coisas, porque deve existir uma diferença sim, né? Orar, eu estou falando a fala do meu coração, mas buscar, ver que ele especifica aqui, buscar o quê? A minha face. Claro que dentro da oração eu posso buscar a face do Senhor, mas às vezes eu não estou buscando a face. Às vezes eu estou orando pelos meus problemas, às vezes eu estou orando por um familiar, às vezes eu estou orando por uma cura, por uma libertação. Então eu não estou dentro da oração, às vezes eu não estou buscando a face do Senhor. Às vezes a gente não está buscando, porque a Bíblia fala assim, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são o quê? Terrena. Porque as coisas que são da terra, elas passam, são perecíveis. Você compra um carro, ele vem lindo e maravilhoso, daqui a pouco ele está enferrujado, está batido, está arranhado. Então são coisas que perecem. Não que você não vá buscar por essas coisas, mas que isso não seja algo prioritário na tua vida. Não coloca isso como prioridade na sua vida, mas buscai a minha face. Não busque somente as coisas terrenas, não busque somente pelas suas conquistas, pelos seus interesses. Ah, eu queria tanto ter uma casa, eu queria tanto ter uma família, eu queria ter um marido. Gente, eu conheço pessoas que largam a Deus porque foram para a igreja para conseguir um casamento e não conseguiram o casamento. Foram para a igreja para ter uma porta de emprego e não obtiveram sucesso, êxito nas suas buscas. Por quê? Porque não buscaram primeiro o reino de Deus. Elas buscaram primeiro as coisas terrenas. Olha o que o texto diz, buscai primeiro as coisas que são de cima e não as coisas que são terrenas. Porque elas são passageiras. Mas as coisas que vêm de Deus, as virtudes que vêm de Deus, o poder de Deus, a essência de Deus para a tua vida, a Bíblia nos fala que isso jamais, a unção de Deus é irrevogável, jamais será tirado das nossas vidas. Então busque a face de Deus e não busque somente pelas coisas que é do seu interesse. Não esteja diante de Deus somente por causa de algo que você precisa. Ah, preciso de uma cura. Deus sabe que você precisa de cura. A Bíblia nos fala que antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa a Deus, o Senhor ele já sabe. A Bíblia nos fala, em outra passagem,
que tudo que nos diz respeito à nossa vida aqui na terra, o Senhor já nos deu. Então busque a face do Senhor. Senhor, eu quero mais, muito mais de Ti. Busque a essência de Deus para a sua vida. Deus me ensina a ser parecida com o Senhor, porque se a Tua palavra diz que nós fomos criados à imagem, à sua semelhança, a semelhança de Deus, então que eu seja, meu Pai, aqui na terra, semelhante ao Senhor, porque Paulo disse, sede vós os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Deus. Quem Paulo imitava? Deus. Paulo buscava a face de Deus para a vida. A face significa a presença dele para a tua vida. Ninguém vive sem a presença do Espírito Santo. Porque muitos estão pecando, muitos estão tropeçando, muitos estão caindo. Porque não tem presença de Deus na vida deles, né? Eu me lembro quando eu conheci uma pastora amiga minha, nós conhecemos pelas redes sociais, na época Facebook, e quando foi o nosso primeiro encontro, que foi na igreja dela, ela olhou para mim e falou assim, eu vejo Deus na sua vida. Eu fiquei maravilhada, porque é tão bom quando a gente ouve essas coisas. Triste seria se ela dissesse para mim que estava vendo outras coisas, mas graças a Deus que ela disse, eu vejo Deus na tua vida, menina. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho buscado a face, porque eu tenho me dedicado a buscar muito mais a presença de Deus do que aquilo que eu necessito na terra. Eu necessito mais da presença de Deus na minha vida do que das coisas materiais. Bom, a quarta coisa que eu acho que é fundamental e indispensável é quando ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar. Então você já sabe, eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, e eu tenho que buscar a face, eu tenho que buscar a presença do Senhor. E a quarta coisa é fundamental para ser abençoado, que ele fala assim, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então é preciso que nós venhamos nos afastar, abandonar os maus caminhos, porque ele fala, do céu o ouvirei. Então Deus só vai ouvir a tua oração quando você se afastar dos maus caminhos. Tem pessoa que vira e mexe, ela tá lá no mau caminho de novo. Se nós entregamos a nossa vida para Deus, nós mudamos de direção. As coisas do passado ficaram para trás. Tem pessoas que se enganam. Ah, mas eu estava ali no meio dos amigos bebendo. Eles estavam bebendo, mas eu não. Só que não é mais um lugar para se estar. Nós temos que estar onde Deus está e não aonde os nossos amigos estão. Se for para a glória de Deus, amém. Mas se não for para a glória de Deus, sai fora. Porque as trevas não combinam com a luz. E não brinque com a sua carne, porque uma hora a sua carne vai fazer você vacilar, vai fazer você cair, vai fazer tropeçar. E a Bíblia nos manda vigiar, porque o nosso adversário anda ao nosso redor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. Então, afasta-se dos maus caminhos. Se você quer ter êxito nas suas orações, se você quer ter sucesso nas suas buscas, como ele fala aqui, dos céus eu ouvirei. Mas antes ele fala, se afastar dos seus maus caminhos. O salmista Davi disse assim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim caminhos maus. Peça a Deus para sondar o teu coração. Peça a Deus para sondar a sua mente. Porque a Bíblia nos fala que nós temos que andar como filho da luz e não como filho das trevas. E hoje é uma enxurrada de crentes dando mau testemunho que chega a ser vergonhoso.
Daqui a pouco nós não temos mais moral para falar de Jesus, porque cada dia é um escândalo com o povo de Deus, cada dia é um escândalo, com líderes, enfim. Então nós precisamos ver verdadeiramente o caminho a qual nós estamos andando. Andai como filho da luz e não como filho das trevas. Bom, queridos, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Eu tenho certeza que se você seguir essa receita, que é infalível para a tua vida, você vai ter uma vida abençoada e agraciada por Deus. Porque, para a gente terminar, Deus não nega bem algum àqueles que andam em retidão com a sua palavra. Graça e paz. Fiquem todos com Deus e até as próximas edições, se assim Deus nos permitir. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Se Deus tem falado ao coração por intermédio das nossas vidas, então compartilhe em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.